Boa noite, pessoal. É com muito orgulho que eu recebo hoje, nos nossos estúdios, uma pessoa incrível que faz parte da minha vida pessoal e que tem muito a contribuir com a gente, com essa conversa. Então, eu recebo Liliane Alves. Boa noite, Lili, que honra. Oh, querida, obrigada. O prazer é todo meu. Gratidão pelo convite. Prazer estar aqui. Boa noite. Isso aí. Então, a gente vai falar um pouco da história dessa pessoa aí, né, que tem formação vasta na área, não só cultural, como né, artística, e também a gente vai focar hoje na parte dela como terapeuta. Então, a Liliane Alves, ela é mestre em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela é licenciada em Letras pela Universidade Federal também, cantora, atriz, focalizadora de danças circulares sagradas, terapeuta holística, com especialização em reiki, cinesiologia, cantoterapia, quirofonética e aplicação prática de instrumentos terapêuticos, cantelê, lira, mesa-lira e tubos sonoros. E ela integra, desde 2015, a equipe de associação cultural da Casa do Beco, como professora do Teatro Entre Elas. Eu conheço muito bem, né, Li? Sim. E esse grupo ele é composto por mulheres da terceira idade, moradoras do Morro do Papagaio, em Alto Veracruz, e sendo dramaturga e diretora de 2 espetáculos do grupo. É o Mãe Raiz do Morro, foi de 2016, e Quando Eu Vim para Belo Horizonte, que é um espetáculo de 2019. Em 2019, ela assume a coordenação do núcleo para criar da Casa do Beco, composto por 4 coletivos artísticos, que são Companhia Movimento do Beco, Cine Beco, Grupo do Beco e o teatro entre elas, e contribui na direção artística dos repertórios artísticos dos grupos. Então, vamos começando a nossa conversa, Lili. Me conta aí, nesse período, né, pós-pandemia, a gente, depois desse período crítico, né? Como é que você tem visto os pacientes, as pacientes, nesse retorno? Como você avalia esse retorno? Eu percebo dois comportamentos assim distintos. É uma situação que todos nós vivenciamos, né, muito desafiadora e muito inovadora. E as pessoas foram convidadas a um processo de introspecção muito surpreendente, talvez eu diria, né, para alguns, assim, porque nós temos toda uma sociedade que te convida para fora, para estar no espaço público, para estar se exibindo, para estar no espaço de competição, inclusive, né? Então você tem toda uma lógica que se organiza em termos sociais de um ser que está para fora. E de repente a gente tem uma situação mundial que nos convida a estar dentro, né? Ou seja, as pessoas que não faziam nenhum autoconhecimento e passaram a fazer, né, elas devem ter sentido um baque muito grande, né? Exato. Então a gente tem essas duas distinções, né? Pessoas que já buscavam, de certa maneira, um autocuidado, eu acredito que elas passaram de uma maneira, a gente poderia dizer, teoricamente confortável por esse processo, apesar de ter sido desafiador, porque já estavam acostumadas a se pensarem, a estar neste lugar de introspecção. Mas outras pessoas literalmente foram pegas de, assim, de surpresa, né, de calças curtas, eu diria, e se viram de uma maneira muito abrupta a terem que lidar com o impacto de uma realidade com a qual elas não estavam acostumadas. Então, falar de um retorno ao processo presencial na pós-pandemia pressupõe pensar que essas pessoas, como que elas estavam antes, né? Porque algumas voltam para o processo presencial, na verdade nem todas voltam ainda, né? Não pelo menos no meu caso, muitos dos meus pacientes ainda se mantêm dentro da escolha do formato online, mas muitas que voltam, essas que estavam já se cuidando, que conseguiram atravessar esse processo, elas voltam reconstruindo uma vida com esperança, com desejo de recomeço, né, com um fôlego ainda para poder atravessar, né, o que tiver que vir para frente. Eu dizia das pessoas que passaram bem, né?
E essas que não estavam tão bem, quando elas voltam para esse processo, elas voltam desejosas de muito auxílio, né? Desejosas de ainda de muito apoio para recomeçarem. Então, é difícil para algumas recomeçarem. Mas você, por exemplo, com relação ao online ou presencial, é, é muito diferente você, como terapeuta, tratar desse paciente ou não? Esse trabalho da terapia holística, ele é um pouco diferenciado do trabalho de um psicólogo, né? Na maioria das vezes, as terapias holísticas têm muitas técnicas de uso do corpo, né? Técnicas de massagem, por exemplo, ou técnicas de aplicação de energia sobre o corpo, ou de cromoterapia, ou de cristais, ou a própria acupuntura, né? Então, há uma distinção aí, né, do trabalho do psicólogo com o do terapeuta holístico. E aí, houve um momento em que eu fiquei me perguntando como que eu trabalharia, né, tendo aquele repertório, esse repertório todo de técnicas aí que você citou, né, como que eu transferiria esse repertório para o processo online. E foi muito surpreendente perceber que mesmo esse corpo estando de forma virtual, era possível trabalhar com os processos emocionais das pessoas e com os processos também energéticos das pessoas. Mas no caso da cinesiologia, por exemplo, que é ali aquele olho a olho e tal, como que Toque, fica? né, no tônus Toque. muscular, né? Então, a cinesiologia é uma técnica, né, que eu não sei se as pessoas todas conhecem, que é uma técnica de diagnóstico muito profunda e muito interessante, que quando nós estamos no processo presencial, a gente utiliza o tônus muscular, né, do braço do paciente para detectar pontos de desequilíbrio no corpo. Então, como que faria isso à distância, né? Mas é possível, há uma parte da cinesiologia que a gente consegue fazer à distância. Aí, no caso, e aí é um processo mesmo da técnica, né, que eu não vou aqui me delongar muito explicando, Uhum. mas que no caso eu utilizaria o meu próprio corpo, parte do meu próprio corpo, para poder reconhecer o que estava ali como emergente na pessoa para poder vir à tona. Isso é possível, como é possível também aplicar reiki à distância, né? Como é possível os processos de telepatia, como é possível os processos de oração, né? Em que uma pessoa está hospitalizada, por exemplo, e você está na sua casa e vai lá, né, no seu templo e faz uma oração, e você vai lá e acende uma vela e faz uma oração, e você sente que a sua intenção de cura é capaz de chegar até essa pessoa. Então, também demoraria né, um tempo grande para explicar assim, minimamente, né, como esses processos de magnetismo ocorrem, mas eles ocorrem, né? E isso, inclusive, também faz a distinção de um trabalho de um terapeuta holístico, né, que vai entender o processo energético do paciente como um processo que, mesmo não sendo palpável, ele é passível de ser tratado. E isso é muito Uhum. interessante, né? E foi, para minha surpresa, né, muito curioso perceber que isso funciona também no processo online. Então, a distinção foi pequena nesse sentido. E assim, por exemplo, eu sei que você tem um trabalho, um projeto ligado a jovens, né? Você acha que tem distinção o jovem do adulto para o sênior com relação à pandemia, por exemplo? É, tem jeito de medir isso? Que tipo de segmento que sentiu mais, não, né? Como que é isso para você? Então, eu trabalho diretamente também com um grupo específico de senhoras, né, de terceira idade, todas 60 a mais, 70, 80 anos, né? E trabalho com jovens, né, os jovens da comunidade ali do Morro do Papagaio, com esses grupos artísticos que constituem lá a Casa do Beco. E eu sinto o seguinte: o jovem, ele nasceu dentro de uma era tecnológica. Então, é muito fácil para ele manobrar, né, todas as possibilidades, né, os instrumentos tecnológicos, a internet, o espaço virtual. Esse corpo já é virtual de alguma forma, né, porque a paquera já é virtual. Então, assim, tem uma facilidade de lidar com essa ferramenta.
o que não necessariamente significa que tem uma facilidade em lidar com a pandemia. Percebe? Não é o fato de ter uma facilidade em lidar com a ferramenta que me possibilita ter atravessado bem a pandemia. Até porque também esse jovem, com os seus processos, né, de crescimento, de expansão, de busca pelo novo, que são características da juventude. E de liberdade também, né? Exato, né? De estar no grupo, de criar sua identidade a partir do contraste ou no contraste ou do agrupamento, né? Assim, o contraste que eu digo assim, que às vezes você se identifica, a não identificação ou a identificação de um agrupamento, né? Ele vai criando essa identidade a partir disso, né? Ele vai se contrastando ali, olhando onde eu me encaixo, onde não. E tem muito a aprovação, né? O jovem tem muito isso ainda, né? Assim, ele não tem uma autoridade interna tão bem fortalecida que faça com que ele se autorize, né, a ter uma atitude diferente do grupo. Ele está ainda bem misturado no grupo. Então, o que acontece? Ele tem facilidade tecnológica, mas esse espaço público, esse espaço de ir para o coletivo, que é necessário para esse processo de constituição dessa fase, foi completamente retirado. Então, é um tipo é uma forma como esse público foi afetado. Ao passo que o público sênior, né, na maioria das vezes, no meu caso em especial, mulheres de periferia, que mal às vezes têm condições de comprar um celular, que dirá ter acesso à internet, a ferramenta, que dirá conhecer, então, portanto, a ferramenta, né, eu tive bastante dificuldade de levar para o online, levei um tempo assim, para conseguir que elas se reunissem de forma online, porque era muito difícil para elas compreenderem a ferramenta. Isso foi até antes da pandemia, né? Isso facilitou, né, um pouco, né? Porque você fez um trabalho lá na Casa do Beco com relação à tecnologia antes da pandemia, não foi? Foi. Nós fizemos, assim, nós já estávamos querendo trazer um pouco desse conhecimento, desse saber para elas, né? Trazer essa acessibilidade, assim. E aí, durante a pandemia, o que acontece? Elas tiveram que aprender, né? Eu acho que não só elas, mas assim, o público idoso, de uma maneira geral, foi desafiado a aprender uma ferramenta nova. No entanto, esse público já é um público maturado, testado pelo tempo. Então, esse lugar que eu estava falando antes, né, que a pandemia nos exigiu, de introspecção, de autorreflexão, esse é um lugar que esse idoso certamente vivenciou em muitos momentos da sua vida. Então, pode ser que ele tenha sofrido porque ele perdeu o contato com os filhos que estavam ausentes, não puderam, né, se esses filhos não moravam juntos, né, com as pessoas próximas, teve a dificuldade de ter que se comunicar por esses meios tecnológicos, mas há uma sabedoria, né, que vai sendo maturada com o tempo, que vai calibrando um pouco essa experiência de esperar o tempo das coisas acontecerem. Né? Você vê que a gente tem idosos ansiosos, mas tem uma experiência de vida que capacita suportar essa experiência, acredito eu, que com muito mais facilidade, neste sentido, do que aquele jovem que precisa do espaço público e coletivo para constituir a sua identidade. Ao passo que esse idoso ele já construiu isso durante muito tempo, né? Então, são formas diferentes de serem afetadas, né, as pessoas. Você já voltou, né, para presencial para Casa do Beco, né? Ainda não, apesar de estarem todas vacinadas, né, estarmos todos, né, como equipe lá vacinados, ainda não, porque a gente ainda tem um pouco de cuidado, assim. Elas já estão fazendo as suas atividades, vão às igrejas, aos cultos, vão ao supermercado, com todas as, né, as regras aí de protocolos. Mas ainda não voltamos. Elas estão simplesmente enlouquecidas para voltar, porque é um alimento, né? A arte é um alimento. E aí, muito curioso, porque você falou de todas as técnicas, né, que eu trabalho dentro do meu consultório, né, em atendimento individual, mas a arte também é um grande elemento de cura, né? E talvez por isso eu tenha, né, tido o interesse de fazer uma pós-graduação em cantoterapia, porque eu percebo que
a dança, o teatro, né, as artes plásticas, a gente tem... Foi o que nos salvou, né? Nesse processo todo de pandemia, foram os artistas, né, que trouxeram essa respiração no momento em que estávamos todos reclusos, né? Então, só para, né, assim, dialogar com esse espaço, né, da terapia. Inclusive, eu retomei a arte na pandemia, foi algo bem assim, inusitado, e que eu tive essa possibilidade, a oportunidade de fazer pelas plataformas digitais, né? O canto e o teatro, assim, depois que já estava mais calmo, eu voltei a tocar, inclusive na pandemia, com um grupo são pessoas mais velhas que a banda Carlos Gomes, que lá pouca gente estava podendo tocar, então eles precisavam de pessoas novas, né? E eu fui. Então, assim, é isso aí, a arte salva, né? A arte cura. Então, eu sou um exemplo disso com relação à pandemia, sabe? Né? É verdade. A arte tem esse poder transformador, né? De nos tocar nesse aspecto das nossas emoções, né? E é muito interessante porque é muito diferente de você se sentir reclusa num espaço em que você está ali tete a tete com o terapeuta. E há pessoas que não vão, acho que a palavra é bem essa, assim, não vão suportar o contato do olho no olho, ou da pressão de ter que falar, ou de estar sendo observado e de ter que racionalizar certos sentimentos, certas emoções. E eu vejo que o espaço de cura, né, da arte, ele te atravessa sem você perceber, né? Você não está sendo exigido, não tenho o que falar, aliás, não preciso nem racionalizar, eu posso só deixar fluir, né? Então é muito interessante, assim, sempre me interessou muito essa interface, assim, né, do processo terapêutico com a arte. E acho que por isso, como eu falei, né, a cantoterapia foi uma experiência que eu, inclusive, cheguei na Casa do Beco por causa dessa experiência. Fui levando, né, um projeto de estágio em cantoterapia, porque era parte da minha entrega, né, assim, de trabalhos finais do meu curso, assim. Mas eu vejo o teatro como um processo terapêutico, né, também, assim, na verdade, é isso que você falou, né, se a gente tem essa possibilidade de estar em grupo, interagindo e criando, a criação é uma potência divina de vida, né, e de renovação, de transformação, então é muito rico e muito potente. Depois você vai voltar para falar detalhes da Casa do Beco, desse trabalho maravilhoso que eu, né, gosto tanto e já acompanhei algumas fases, mas hoje eu queria que você falasse um pouco mais desse atendimento pós-pandemia, né? Por exemplo, eu sei que você tem a Mesa Lira, eu queria que você falasse um pouco da Mesa Lira, e hoje, dentro desse repertório todo seu de modalidades terapêuticas, o que você destaca mais, que o pessoal tem gostado mais nesse pós-pandemia, pós-momento crítico da pandemia? Uhum. Eu sinto que as pessoas voltaram com muita necessidade de fala. Então, esse processo da escuta, né, tem sido muito solicitado. E há vários, assim, a gente pode fazer isso de várias maneiras, né? A pessoa pode falar e eu simplesmente escutar, mas ela pode se escutar. Então, por exemplo, o uso de instrumentos terapêuticos dentro de um processo, né, de transformação, ele te leva para um lugar de uma escuta interna muito grande, né? Então, é a maneira como, por exemplo, eu sinto que é o momento quando eu posso usar esses instrumentos, né? Quando eu sinto que essa pessoa ela precisa entrar num processo não de fala para fora, mas de uma fala para si mesmo. E acho que isso é quase uma continuidade desse exercício que foi feito nesse momento dentro da pandemia, né? Então eu estava falando, existem pessoas que elas atravessaram esse processo lidando bem com essa questão da introspecção e há pessoas que foram convidadas a fazer isso. Então essas pessoas, por exemplo, que não tinham esse hábito, eu sinto que elas voltam
solicitando técnicas como essas, né, em que elas foram foi como se elas tivessem sido chamadas para prestar atenção nessa necessidade, e elas voltam para esse pós-pandemia buscando coisas como essa. Então, dentro do repertório de técnicas, né, uso meditações, né, uso processos de visualizações associadas a esses instrumentos musicais, que caem muito bem para esse público que não tinha esse hábito e que, né, é convidado a entrar nesse âmbito. E sinto que, por outro lado, por exemplo, o reiki, né, que é uma técnica também muito, muito potente de energização, de reequilíbrio das forças, tem sido uma técnica também que à distância funciona muito bem, né? E associado, por exemplo, de novo, né, a processos de visualização, eu conduzo normalmente, quando eu estou aplicando reiki num atendimento online, normalmente eu conduzo a pessoa a um processo de introspecção para ela se visualizar e visualizar o órgão que está sendo, por exemplo, tratado. Então, ela entra naquele processo meditativo enquanto eu estou ali aplicando o reiki. E as pessoas gostam desse lugar, né? Porque é isso. Eu acho que em algum momento elas entenderam que estar em contato consigo próprias, que eu acho que é um espaço aterrorizante para certas pessoas, elas entenderam que esse lugar é um lugar também passível de ser habitado sem medo, né? Então, eu sinto que essas técnicas de introspecção, elas ganharam um destaque maior nesse retorno por causa dessa exigência anterior. E mesmo porque, né, elas foram, como elas estavam obrigadas a conviver mais com os delas, né, com o marido, com a esposa, com os filhos, né, por essa necessidade, com certeza elas tiveram de realmente assumir esse autoconhecimento, né, o conhecimento mais profundo das reações dela com o marido, com a esposa, com os filhos, né? Sim. E assim, é muito interessante, né? Porque você deve ter ouvido falar de pessoas que não estavam conseguindo lidar com mães, que não estavam conseguindo lidar com os filhos em Uhum, casa, né? Tanto que houve muito aumento também ruim esses dados, né? Mas houve aumento de violência doméstica, porque as uhum. pessoas elas não sabem conviver, né? A gente sabe conviver no espaço externo, no espaço de fora, em que a gente teatraliza o tempo inteiro, né? Já que a gente está falando dessa relação da arte, Exatamente. E que né? não tem aquela crítica, né, direta, né? É, E dentro então, da família tem, né? exatamente. Então, quando você se vê dentro desse espaço em que eu preciso reaprender as minhas relações e eu, eu, eu preciso repensar quais são as coisas que me afetam, né? E que eu passava despercebido e que eu não percebia, né? E que assim passava muito rapidamente por certas coisas, porque daí a pouco eu tenho outra coisa para fazer, daí a pouco o menino saiu para ir para a escola, daí a pouco o marido saiu para trabalhar, daí a pouco eu que saí para trabalhar, daí a pouco eu dormi, pronto, e a gente não fala mais nisso, percebe? Quando eu falo assim, eu sinto que a transformação que veio e que solicita para essas pessoas um olhar maior para si próprias é neste aprofundamento, nesse amadurecimento das relações. Né? A gente se viu obrigada a amadurecer as nossas relações, a suportar olhar, né, muito perto um do outro. E Caetano Veloso dizia, né, de perto ninguém é normal, então, É então ter que isso estar muito mesmo. perto, né, me exige uma qualidade de equilíbrio interno muito maior, que Uhum. talvez nem todos tinham essa experiência antes, né? Eli, agora eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho com cantoterapia, né? Você é pós-graduada em cantoterapia, então acho que você tem muito a contribuir com a gente. Fala um pouquinho. Sim. Então, na verdade, essa escola, né, que tem um outro nome muito bonito, inclusive, que chama Escola do Desvendar da Voz, é uma escola de canto alemã, uma escola de canto terapêutico alemã, que a gente teve a sorte, assim, de ter uma pessoa que veio e trouxe esse trabalho para o Brasil, que é o Thomas Adam.
Esse trabalho ele é iniciado por uma cantora sueca, uma cantora de ópera sueca, Frau Werberg. E ela, enfim, acho que as pessoas, se quiserem, elas podem procurar um pouquinho da história dela, né, por causa do nosso tempo, mas, em resumo, ela teve um processo de perda de voz com o canto tradicional. Era uma exigência muito grande. Em algum momento na carreira dela, ela perde a voz. Mas quando ela perde a voz, ela se recorda de quando criança ela cantava livremente. Então, ela faz um processo de... A gente estava falando de introspecção, né? Ela faz um processo muito grande, assim, de contato consigo própria e tenta intuir como ela poderia voltar a cantar. Então, ela senta muitas vezes no piano e articula os sons na intenção de buscar esses sons. E essa voz dela é resgatada. Ela passa pelo processo da Segunda Guerra Mundial, inclusive trata pessoas sobreviventes da Segunda Guerra com essa técnica. Bom, enfim, tem toda uma história. Essa técnica chegou ao Brasil e eu fiz parte da segunda turma de cantoterapia aqui no Brasil, e esse curso foi feito em Santa Catarina. E a cantoterapia tem esse foco, né, no canto como um processo de expressão da essência dessa pessoa. O nome, né, diz, né, o desvendar da voz. Então, você, através da fluição do canto ou das técnicas, né, que estão associadas à música, ritmo, melodia, movimentos de corpo, existe uma série, né, de exercícios em que a gente tem essa associação entre movimento corporal, movimento da laringe, que é o canto, né, os fonemas que são cantados, e uma intenção, uma visualização que conecta, de certa maneira, esse campo do mental com a emoção da expressão, né, na arte, por exemplo, do canto, com esse corpo que se movimenta. Então, a gente tem muitos aspectos que se unem em favor de uma expressão do ser integralmente. Então, a cantoterapia é uma técnica muito doce, muito bonita, muito leve, de se reconectar consigo próprio e de entrar de uma maneira muito suave nesse espaço interno, né, para conhecer a sua voz. As técnicas da cantoterapia, elas até podem ser usadas para um tratamento vocal e a pessoa usar isso para um canto artístico. Existem corais, né, no Brasil, existem cantoras que se utilizam dessa técnica, mas eu, em particular, gosto muito desse espaço da intimidade terapêutica, né, da não exigência de eu ter que expor o meu canto para um público, mas do deleite, do prazer de eu encontrar a minha expressão na vida, a minha expressão no mundo. Como que eu me coloco, como que eu expresso esse ser que sou, né, único, particular, e como que eu me porto, né, em mim mesmo e me coloco, né, e me expresso, e me exponho. E aí, com essa proteção, vamos dizer assim, né, que é esse carinho que a técnica traz, esse conforto que a técnica traz, eu entro nesse lugar tanto para dentro, né, de uma inspiração para me conhecer, quanto de um processo de ir para o mundo, para fora, numa expiração para eu me expor e me colocar de uma maneira muito agradável. Então, eu acho que é uma técnica das mais lindas que eu trabalho mesmo, de fato, assim. Que bom. Ela é essa simbologia dessa respiração, né? Dentro e fora, essa troca. Legal. É bonito mesmo. Não, tem muita coisa para a gente, né, conversar. A gente ficaria aqui horas, né, pelas suas experiências, né, Lili? Mas já chegando para o final da nossa conversa, eu queria que você deixasse para a gente, né, todos os seus endereços para a gente, né, para as pessoas te encontrarem, né, e conhecerem todo esse seu trabalho, que é lindo, que eu acompanho há muito tempo, como também você falar de se tem algum lugar, né, social que as pessoas possam procurar, né, gratuitamente para se tratarem, né, nesse momento tão especial que todo mundo está passando, né, Tão de delicado. retorno à vida. Sim, sim. Então, Filó,
Eu tenho um espaço, né, de consultório terapêutico, onde eu atendo as pessoas de forma individual, e você perguntou também de um trabalho social, né? Eu também Uhum. faço parte de um grupo de terapeutas holísticos que, a cada primeiro sábado do mês, oferta, na forma de ambulatório, atendimento em homeopatia. É um trabalho que nós fazemos como uma forma de contribuir, né? Já é um trabalho que existe há muitos anos e que nós interrompemos, infelizmente, né, durante a pandemia, mas que está retornando agora novamente. Mas em relação às pessoas, né, entrarem em contato comigo, elas podem me chamar no direct, né, do Instagram, que é liliane.alves.01, que ali eu posso informar, né, sobre esse trabalho, tanto individual quanto coletivo. Então, já te convido para voltar mais, e foi um prazer te receber, né, pela primeira vez nesse estúdio, e que a gente continue contribuindo aí com as pessoas, né, com a arte e com tudo, né, de bom que eu sei que você tem aí, Oh, tá? obrigada, eu agradeço, espero voltar mesmo para contar mais e conversar mais. Foi um prazer enorme, gratidão pela oportunidade. Obrigada, um beijo, tchau. Tchau.